Oi, amores, esse tutorial de maquiagem é mais para mostrar para vocês como que fica a maquiagem usando o micropore no canto externo do olho. Facilita bastante para quem não tem a prática de fazer e eu acho que fica bem assim, limpa a maquiagem, né, com o traçado bem definido mesmo. Então eu tô usando o primer para olhos, eu tô usando da Hot Makeup, que é bem clarinho, e vou usar as sombras laranja e marrom. Eu gosto bastante de marcar o côncavo com essa combinação de marrom e laranja, que esses tons misturados, eles ficam assim, bem bonitos mesmo. Ainda mais em conjunto com o olho, com o preto, né? Então, com o pincel lápis, eu vou fazer primeiro o côncavo mesmo, definir primeiro o côncavo. Esse tipo de smokey eyes, eu acho que ele é muito bom para quem tem pálpebra gordinha, né? Porque a gente não tem a profundo, então acho que define bastante o côncavo. Ajuda a esconder as gordurinhas, disfarçar bem o olho mais assim inchadinho. Então, eu apliquei com o pincel lápis e logo na sequência, como vai ser uma maquiagem mais esfumada mesmo, então você esfuma com um pincel fofinho, espalhando bastante. Vocês vão perceber que ao longo do vídeo eu vou usar esses tons de sombra, mas várias vezes, assim, pra formar um degradê, ficar uma cor bonita. Desculpem o desfoque que a câmera tá e a bagunça de trás também, porque eu tentei mudar o local para ficar mais claro, né, mais nítido. Então, ó, aplicando agora a abóbora em cima daquele marrom e esfumando. Agora, nós vamos usar um lápis preto, pode ser qualquer lápis preto que você tiver, em toda a pálpebra móvel. Ou se você tiver o jumbo da NYX preto, ou qualquer outro jumbo, também dá pra fazer. Procura ser, tem que ser um lápis mais molinho mesmo, pra ele ficar bem pretinho. Espalha com um pincel de cerdas sintéticas e já vai definindo o desenho. Eu gosto de dar essas batidinhas, porque como o lápis ele é molinho, ele já vai dando, ele ajuda, quando você bate assim, ele já vai, ajuda no esfumar. Sem querer, eu fiz isso algum tempo, testei isso e eu achei que facilita bastante, né? Ajuda bastante no esfumado. Agora eu vou selar esse lápis com uma sombra preta, essa da Hot Makeup, mas pode ser qualquer sombra preta que você tiver. E no cantinho interno do olho, para ficar aquele mais clarinho, para a gente poder usar uma sombra clara, eu vou aplicar o primer, que é bem clarinho, né? Eu vou dar uma batidinha nele com o dedo, porque eu acho que esse cantinho assim com o dedo, o dedo encaixa certinho, né? Pra poder, tipo selar mesmo, né? E como é uma quantidade um pouquinho maior de primer, não foi fininho, então é bom fazer assim. Porque se você faz isso antes, poderia fazer antes. Só que se você faz isso antes, o preto ele pode sujar todo o primer, então eu prefiro sempre fazer depois, quando eu vou usar uma sombra assim mais escura. E agora usando um pérola, um branco perolado, para dar uma iluminada do canto interno dos olhos. Mas se você não quiser, você pode fazer total preto mesmo, até o cantinho. Mais uma vez, com a sombra preta dando uma contornada, que o branco às vezes passou um pouquinho para fora. Então, sempre procura estar tentando igualar e olhando. Então, vamos dar mais
contornada em tudo. O preto também, quando ele conforme a movimentação do olho, ele vai saindo. Então sempre é bom dar uma selada um pouquinho, mais de uma vez, né? E agora com o marrom avermelhado a gente vai esfumar um pouquinho daquele preto que a gente bateu o dedinho com o lápis, né? E vai esfumando. Vou reforçar, na verdade, e depois eu vou esfumar. Reforçar com o pincel lápis de marrom para definir o acabamento. E na sequência eu vou estar esfumando. Eu gosto de chegar com ele bem no cantinho, assim. Acho que ele dá um desenho melhor pro olho, né? Agora nós vamos esfumar usando aquele abóbora. Então, vem do canto externo para dentro. Então, ele vai misturar com o marrom, aquele marrom avermelhado, ele não vai ficar um abóbora, aquela... Ele vai ficar bem discreto, fica uma maquiagem bem discreta. Essas misturas, elas deixam a maquiagem, assim... várias misturas dão um tom diferente, né? Acaba não ficando tão extravagante. E iluminei abaixo da sobrancelha com um branco perolado também, ele é um pouquinho cintilante. Agora eu vou fazer o delineado. Esse lápis, eu não sei dizer, não é lápis não, esse pincel, ele é maravilhoso, já falei dele em outro vídeo. Ele é molinho, apesar de nem precisar tá fazendo o delineado, porque já é preto, tudo, mas tem o cantinho interno dos olhos, então sempre eu faço, porque fica muito mais prático também para colocar cílios postiços depois, né? E fica bem pretinho a raiz dos cílios superiores. E agora a grande mágica, que é tirar. Olha como define bastante o traçado. Facilita muito, muito mesmo. Fica uma maquiagem bem, assim, limpa, né? Abaixo, gente, eu apliquei uma sombra marrom, tá? A mesma sombra marrom que eu usei em cima, eu apliquei embaixo. Só que a câmera não gravou, mas esse daí realmente é só aplicar a sombra embaixo. É isso, amores. Estamos acabando o vídeo. Eu vou só dar uma limpada, porque sempre cai uma sujeirinha quando a gente usa sombras escuras. Então, você com corretivo dá uma limpada. Eu amo essa esponjinha da Real Techniques, porque ela deixa assim o acabamento muito bom de tanto